E hoje todo domingo é um domingo especial. Mas quando nós separamos e preparamos essa mesa aqui, essa mesa nos convida a nós lembrarmos de algo fundamental, de algo que foi conquistado na cruz, a representação da graça do Senhor Jesus. E eu quero convidar você, nessa manhã, ainda que você já, pela fé no Senhor, eu digo isso, que você já teve um momento com o Senhor nessa manhã, Deus já falou o seu coração, na sua devocional, no seu café, nesse momento maravilhoso que nós tivemos de louvor aqui, mas eu quero convidar você ainda a curvar a sua cabeça e pedir para que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Você pode fazer isso nesse momento? Faça isso, curva a sua cabeça, fala para o Senhor falar com você, para que esse momento que você vai ter aqui, esses minutos que nós teremos, que seja um tempo do Senhor na sua vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui para sermos alimentados pela Tua Palavra, Senhor. E nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração e o nosso entendimento nessa manhã sobre as Tuas verdades. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia aí, ou acessar a sua Bíblia em Romanos, ou acompanhar conosco a leitura. Romanos, no capítulo 11. Romanos 11. A partir do versículo 33, Romanos 11, 33. Eu quero convidar você a acompanhar ou a ler junto comigo esse texto agora, nesse momento. Vamos lá? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Quero convidar você agora a fazer mais um exercício com a gente nessa manhã. Quero convidar você a fechar os seus olhos e só ouvir a leitura da palavra. Feche seus olhos e só ouça a leitura da palavra. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Um hino. Paulo ele está concluindo o capítulo 11 e ele tem esse hino. Com base em Isaías e outros textos, ele anuncia essa verdade para nós. E só de nós fazermos esse exercício, a palavra do Senhor é tão rica que nós podemos ler, parar, ler de novo. E amém. Nós não precisamos dizer nada. Mas eu ainda quero, com a graça do Senhor Jesus, convidar você a nós pensarmos um pouco sobre o que Paulo está dizendo aqui para nós, para essa igreja, para esse povo. Primeiro eu quero convidar você a dar uma olhada comigo e ver que esse capítulo 11 aqui, ele é um capítulo essencial na palavra do Senhor. Porque Paulo ele vem, desde os capítulos anteriores, fazendo uma construção e uma explicação sobre um problema muito sério que estava acontecendo com os romanos. Os romanos eram um grupo ali a igreja em Roma, eles eram considerados como a grande maioria ali os gentios. O que são os gentios? São aqueles que não eram do povo judeu, né? Não são o povo judeu, mas a mensagem do evangelho chegou para eles. E agora eles estão congregando, eles estão caminhando e procurando aprender mais do Senhor, estão se reunindo como igreja. Só que também tem o povo agora judeu que está chegando. E aí tem essa mistura de, nós somos os primeiros escolhidos, a salvação chegou por nós. E aí os gentios falavam, não, vocês rejeitaram o Messias, vocês mandaram o Messias para a cruz.
E existia essa tensão entre, e agora? Os judeus é o povo escolhido e eles são, através deles que vem a salvação, não são os gentios, agora ela se estende para todos. E aí Paulo está tentando aqui deixar algo muito claro para o povo, sobre qual é o propósito e o plano do Senhor sobre a vida de todos e da igreja. E aí ele começa no capítulo 11 fazendo uma pergunta já. Ele pergunta lá no capítulo 11, no versículo 1, pergunta assim: pois acaso Deus rejeitou o seu povo? Quem é esse povo que ele está se referindo? Ao povo judeu. Acaso Deus rejeitou o seu povo? E fica a pergunta: por acaso Deus rejeita algum povo? Por acaso tem algum povo, algum público, algum grupo de pessoas que Deus rejeita? Principalmente aqui ele está dizendo no ponto de vista étnico, né? Um povo, né? Os gentios, os judeus. Por acaso Deus rejeita algum povo? E aí Paulo mesmo já responde essa pergunta: de maneira nenhuma. De maneira alguma, Deus não rejeita o seu povo. Deus não rejeita o seu povo. Então, se em algum momento, se você ouvir alguma coisa, se você ouvir algum vídeo do Instagram, se você ver algum vídeo no TikTok, no YouTube, se alguém mandar para você alguma corrente de vídeos, que principalmente cada vez mais nós temos tantos vídeos de inteligência artificial falando o que nós queremos, mostrando a imagem que você quiser, falando algo nesse sentido, que Deus está rejeitando um grupo étnico de pessoas, isso não é bíblico. Não existe um povo étnico no qual Deus rejeita, porque a salvação do Senhor é para todos. Então Paulo já responde: de maneira nenhuma, e aí ele faz a construção: eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, aquele que de antemão ele já estava escolhendo e preparando. E aí Paulo vai fazer uma construção mostrando que, apesar de, quando nós lemos a história do Antigo Testamento, apesar de nós vermos por diversas vezes Deus que tentando levantar o seu povo, para que o seu povo fosse exemplo para todas as nações, da proclamação, da demonstração do seu amor, e o povo rejeitando, o povo se desviando dos caminhos, matando os seus profetas, né? Tanto é que Jesus, quando olha para Jerusalém, ele fala: vocês que matam os seus profetas, eu queria tanto estar com vocês, e vocês rejeitam. E aí Paulo faz essa construção e até cita momentos onde a palavra do Senhor deixa claro essa dureza de coração. Se você olhar lá no versículo 8, ele mesmo já fala assim: como está escrito, Deus deu um espírito de atormento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, e até hoje, algumas pessoas têm isso. O entendimento fechado, bloqueado. E não parece que nós temos pessoas que é assim, que você fala, né? Principalmente hoje que a comunicação é tão rápida, você fala assim: como pode, como as pessoas não entendem o que Jesus está falando? Como eles não entendem a verdade? E aí ele cita depois também Davi, no versículo 9, a mesa deles se transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles, escureça os olhos para que não consiga ver, e as suas costas ficam encurvadas para sempre, que eles não sejam capazes de ver. Percebe o tamanho da dureza do coração que nós podemos chegar, de estarmos ouvindo e não entendendo, de estarmos vendo e não vendo, estarmos pensando e raciocinando sobre algo que que está sendo dito, mas não compreendermos o que está sendo dito. Isso acontece, e isso aconteceu com o povo de Israel na história do Antigo Testamento. Por diversas vezes isso aconteceu, e ele cita isso. E é interessante que quando Deus chama Isaías, se você olhar lá em Isaías, lá no capítulo 6, quando Deus chama Isaías, e ele tem aquela visão maravilhosa do alto e sublime trono, e serafins estavam por cima deles, e que os seus rostos tinham asas, 2 nos seus pés, e eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, sua glória está cheia, a sua glória está cheia na terra.
E o texto vai continuar, e quando Deus fala sobre o chamado de Isaías, ele vai falar: você vai falar e ninguém vai ouvir. Você vai pregar e ninguém vai se arrepender. Porque entendimento fechado, bloqueado, o entendimento, os ouvidos e os olhos fechados. Então, Paulo está justamente falando, sim, isso aconteceu, isso acontece. Aconteceu e acontece. E Paulo está dizendo, isso aconteceu. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos que por diversas vezes, por causa da maldade do povo, do endurecimento de coração, Deus fechou e tampou o entendimento deles. E isso acontece também no Novo Testamento. Jesus vem e prega, e o texto vai dizer que aqueles que o rejeitaram se transformou a pedra angular. Aquele que foi rejeitado se transformou a pedra angular. Foi rejeitado por quem? Por aqueles que seriam os conhecedores. E quando nós olhamos ainda pela forma como os religiosos da época tratavam os discípulos, a gente vê que era como se eles tivessem realmente ciúmes. E Paulo trata isso no capítulo 11. É como se eles tivessem ciúmes do que Deus estava fazendo. Deus agora está se relacionando com o seu povo, mas eles não entendiam. Isso gerava neles um incômodo, mas fazia com que eles não entendessem o que estava acontecendo ali. Então, Paulo está... Só para a gente voltar aqui e concluir o que eu estou tentando explicar para os irmãos essa manhã. Paulo, no capítulo 11, está mostrando, tentando solucionar essa bagunça que está na igreja sobre, afinal, quem é esse povo que pode chegar à mesa? Quem é esse povo que é escolhido de Deus? Quem é o povo que Deus está direcionando a sua salvação? E aí Paulo faz essa explicação, dizendo para eles, sim, por diversas vezes na história do Antigo Testamento, o povo endureceu o coração e se bloqueou para ouvir e entender o que Deus estava fazendo. Só que aí ele continua depois, a partir do versículo 11, ele vai dar uma explicação sobre os ramos e o enxerto, trazendo para nós a ideia que se você pega e corta um ramo, ele é como se ele fosse arrancado, jogado fora, mas nele também é possível ser feito um enxerto. Trazendo a ideia que até aquele ramo que fazia parte, que foi desgarrado do povo judeu, eles podem e são enxertados. Os gentios são enxertados. Todos nós que estávamos desviados do Senhor, dos seus caminhos, podemos e somos reconciliados a essa videira que é o Senhor Jesus. E Paulo continua fazendo essa explicação. E aí, depois, ele deixa uma lição muito clara sobre vocês romanos, vocês que estão entendendo isso, que Deus não está direcionando a salvação só para o povo judeu, não só para os gentios. Ele fala lá no versículo 20, na parte B do versículo. Mas vamos ler o versículo 20. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permaneça pela fé, e não se orgulhe, mas tema. Irmãos, essa advertência que Paulo está fazendo aqui para nós, ela é muito importante nos dias de hoje. Porque ser cristão no Brasil está na moda, é legal. Nós somos a maioria. E os evangélicos hoje já estão praticamente passando o número de católicos no Brasil. E se nós juntarmos os evangélicos e os católicos, que são os cristãos, nós somos a maioria. Então, dificilmente no nosso país você vai ter alguém te discriminando por fato de você ter uma fé, né? A gente tem hoje uma briga de narrativas a respeito do mal que a Bíblia faz, mas isso ainda está muito no campo do discurso e da educação. Dificilmente isso se dá no dia a dia. Dificilmente você para tomar um café na padaria, alguém vai te discriminar porque você é cristão, certo? Deu para entender o nível que eu estou dizendo? Né? É diferente. Não estou dizendo que a gente não tem esse confronto sobre o que nós cremos no país que nós vivemos, mas a gente não tem esse confronto diário, né? A menos alguém que está aí na universidade, dependendo do curso. Mas, do modo geral,
As pessoas, se tem uma coisa que você vai ver no domingo, é um monte de gente postando que está no louvor de uma igreja hypada aí, se você abrir a internet, as redes sociais aí durante a semana e no domingo. Domingo de manhã posta que está no louvor, segunda já é outra história, mas tem. E às vezes o fato de nós estarmos caminhando e fazermos parte de uma igreja e dizermos que nós temos fé, faz com que a gente comece a ficar soberbo mesmo. A ponto até da gente achar que quando nós estamos construindo uma igreja, corpo, ela tem que ser muito boa para nós mesmo. E ela tem que corresponder às minhas expectativas mesmo. Porque afinal eu sou compreendedor da verdade e das Escrituras. E esse povo perdido, pecaminoso, incrédulo, a gente tem que mais é falar para eles se afastarem. A gente não fala, mas a gente age assim. E aí o que Paulo está dizendo assim, vocês que estão entendendo sobre isso, não se orgulhem, mas tenham fé no Senhor Jesus. Porque o orgulho faz com que a gente nos torne soberbos. E quando a gente se torna soberbo e arrogante, a gente exclui aqueles que o Senhor tem chamado. E esse é um problema que está acontecendo nessa igreja. Eles estão entre eles, querendo ver quem tem mais direito de salvação e excluindo aqueles que Deus está trazendo e chamando. E agora vamos pôr bem na prática. Será que isso às vezes não é um problema que nós temos aqui em Vitimarsum, aqui nas nossas igrejas? Olha o barulho da moto aí incomodando a gente. Olha só. Olha como agora está tudo acabado, tragando nosso sossego. Olha como vem visitante na igreja. Aí agora a gente não pode mais fazer coisa que eles não vão entender. A gente tem que lembrar que a mensagem é para eles. Nossa, que difícil, né? Que Bíblia que a gente lê, irmãos? Que evangelho que nós pregamos? Nós queremos ser reconhecidos pelo quê? A nossa vocação é para quê? Até quando nós queremos só ficarmos orgulhosos daquilo que a gente já viveu e esquecer que o Evangelho é um chamado para todos os dias? Nós precisamos lembrar que nós, enquanto estivermos pulmão, enquanto tiver ar no nosso pulmão, enquanto bater o nosso coração, nós devemos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós entendemos que nós temos uma missão, uma vocação, nós entendemos que é tudo sobre Jesus, é tudo para Jesus. E aí não diz mais respeito a como eu estou confortável sobre o que Jesus está fazendo, mas sim como eu me torno parte nesse trabalho, como eu me torno parte nessa tarefa. Por isso que Paulo no texto, ele se coloca para eles assim, ó, vocês estão com essa tensão, mas presta atenção, eu fui alguém judeu, eu sou alguém de família, eu sou alguém que Deus estava estendendo a sua salvação lá para os meus ancestrais. E eu caí do cavalo e fui alcançado por esse evangelho de Cristo Jesus. E ele fala, eu tenho um chamado para proclamar Jesus entre os gentios e entre os judeus. Porque Jesus, em determinado momento, falou para todos os seus discípulos, vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Paulo está dizendo, olha, eu sou alguém que já estive do lado oposto ali, me orgulhando e lutando contra aqueles que se encontraram com Jesus, mas agora eu encontrei Jesus. E quando nós encontramos Jesus, nós entendemos que tudo começa e termina em Jesus. E por isso ele fala, cuidado. Ele está fazendo uma descrição histórica e aqui no meio ele fala, cuidado, não se orgulhe. E você permaneça na fé. Não permaneça naquilo que é humano. Não permaneça naquilo que não é Cristo Jesus. É só Ele que tem poder para transformação. Ele não está falando para os romanos, permaneça como um gentil, permaneça como um judeu, permaneça como um romano, permaneça na fé. E a fé em Cristo Jesus. É isso que nós temos.
E essa advertência ela é muito importante. Mas o texto continua, irmãos. O texto continua. E aí, por causa de toda essa tensão, Paulo vai fazendo esse esclarecimento. E aí ele entra na questão da salvação de Israel, da salvação de todos. E lá no versículo 32 ele coloca assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência. Para solucionar esse problema, ele passa a régua para todo mundo para baixo. Está todo mundo vendo quem está com a régua mais em cima? Espera aí, deixa eu, então, para terminar o negócio. A régua de todo mundo está lá embaixo. A sua conta diante de Deus, de todo mundo, está negativa. Não importa se você era judeu, se você era grego, não importa se você é gentil, se você não é, a conta de todo mundo está zerada. Ninguém está com saldo positivo. E ele fala: pois Deus colocou todos sobre a desobediência, mas com um propósito, para exercer misericórdia para com todos. Todos nós estamos negativos, mas Deus fala: todos estão assim, mas Deus vai exercer misericórdia. É Deus que está exercendo a misericórdia. É Deus. Percebe que algo muito claro que você vai ver no texto é que o que Paulo está mostrando para esse povo, olha, lembre que não é onde você nasceu, não é o que você está fazendo, que faz com que mude alguma coisa na sua realidade, mas é sim sobre a obra redentora que Deus está fazendo. É sobre sim algo que se move em sua direção, que você não é capaz de resistir. Você não é capaz de resistir sobre o agir e o mover de Deus. É sobre isso que Deus está fazendo. Não é nada que eu e você estejamos fazendo e nós podemos achar que nós vamos fazer que vai mudar a nossa realidade diante de Deus, mas sim a misericórdia que Deus está exercendo sobre todos. Porque Cristo Jesus foi para a cruz e disse: está consumado, está feito, está terminado, essa conta está paga, esse débito foi quitado para todos que nele crê. E aí, Paulo faz toda essa explicação e aí coloca esse texto que eu li no começo. Que ele fala: ó, profundidade, riqueza e sabedoria e do conhecimento de Deus. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Fazendo uma explicação bíblica, teológica, mostrando que ele é entendimento das leis, mostrando que ele compreende o Evangelho. Mas quando ele está explicando tudo isso, ele para agora e se rende. Porque Paulo, com toda a sua capacidade, para agora e fala assim: irmãos, no final das contas, você quer racionalizar sobre isso? E ele fala: ó, profundidade do conhecimento. E eu lembro aqui de um pastor que eu gosto muito, chama Ziel Machado, e eu já fiz algumas aulas no pós-graduação com ele, e ele sempre fala uma frase assim: pastores, a teologia saudável é aquela que te coloca de joelhos. Ele sendo um professor de mestrado, ele fala isso: pastores, alunos, a teologia saudável é aquela que te coloca de joelhos. Não é aquela que faz você ficar soberbo sobre o conhecimento que você tem. Porque se você lê e se você busca entender a profundidade das Escrituras e do Evangelho de Cristo Jesus, no final das contas não tem outro caminho a não ser você se render a esse conhecimento de Deus e dizer: Senhor Jesus, que profundidade de conhecimento. Ó, a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Qual é o tamanho do conhecimento de Deus? Qual é o preço que eu posso dizer que tem os ensinamentos de Deus? É profundo demais. Esse conhecimento é grande demais. E aí ele fala: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Inescrutáveis, irmãos, é aquilo que nós não somos capazes de encontrar nem o começo e nem o fim.
Essa é a ideia aqui, inescrutáveis é isso, é um caminho que você, se você procurar um caminho, né, aonde ele começou e para onde ele leva. Então, no caminho de Deus, nós não conseguimos encontrar onde ele está começando e onde ele vai terminar, e qual é a rota que ele vai traçar, nós não conseguimos. E esse é o reconhecimento que Paulo está falando. Irmãos, vocês estão achando estranho esse negócio de Deus estar misturando com os gentios, com os judeus? Deixa eu falar uma coisa para você, os caminhos do Senhor é impossível você entender, porque Deus faz o que Ele quer e na hora que Ele quer, e Ele salva quem Ele quiser, do modo que Ele quiser, Ele que faz, Ele que chama, Ele que acolhe, Ele que transforma Paulo, um perseguidor e um pregador do Evangelho, é Ele que faz tudo isso, e eu e você não somos capazes de encontrar nem quando isso começa e nem onde isso vai terminar, e por isso Ele está se rendendo a isso. Irmãos, eu quero aqui fazer uma pausa também e dizer para você que talvez está ouvindo tudo isso que eu estou falando e falando assim, mas não estou entendendo onde o pastor quer chegar. Amém. Também não consigo entender tudo que a Bíblia está falando. Mas eu quero dizer para você que talvez pensa sobre a sua vida, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, e fica pensando, aonde será que minha vida vai terminar? Quantas batalhas eu ainda vou ter que enfrentar? Quantos dias de vida que eu ainda tenho? Será que esses sonhos, esses planos eu ainda vou conseguir conquistar? Será que esses desafios eu vou conseguir vencer? E como eu vou conseguir vencê-los? Você que faz essa pergunta o tempo todo, isso às vezes rouba o seu coração. Eu quero lembrar você sobre essa verdade, que insondáveis são os juízos, inescrutáveis são os caminhos de Deus, sobre a minha e a sua vida. Deus talvez tem planos para a sua vida e para a vida da sua família que é impossível você imaginar que isso ia acontecer. Que daqui a um tempo, quando você vê o resultado do que Deus estava fazendo, você vai falar assim, nossa, meu Deus, eu não imaginei, fugiu da minha planilha de planos para mim e para os meus filhos, fugiu. Mas foi muito melhor. Os caminhos do Senhor são muito melhores. E às vezes eles parecem ser incompreendíveis. Amém. Porque nós não somos capazes de entender mesmo. As pessoas sempre, às vezes que eu estou conversando, perguntam para alguém, mas e aí, como é que você chegou aqui? Daí eu falo, até 2012 eu nem sabia que existia Vitimarção no Paraná. Ué, então, como é que você foi parar aqui? Os caminhos do Senhor. Se em 2012 eu não sabia que existia Vitimarsum, como é que a gente vai pensar que em algum momento, quando eu era adolescente lá, fazendo o meu plano de vida, eu coloquei, não, eu vou morar 10 anos, 15 anos, não sei, 10 anos, porque esse ano já tem 10 anos que eu vou fazer 10 anos que eu estou aqui. 10 anos de Vitimarsum. Eu nem sabia que existia Vitimarsum. Eu sabia que existia Vitimarsum em Santa Catarina. Como é que Deus faz esses planos? Por que Deus faz esses planos? Por que eu vou em Bituva e conheço a minha esposa? E estou casado com ela há 10 anos. Eu nem sabia que existia em Bituva. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que fogem do nosso plano, fogem do nosso planejamento. Mas os planos do Senhor são muito maiores para mim e para você. Muito maiores. Eu lembro quando eu fui encorajado a tirar o visto americano, que era uma vontade de eu participar de uma caravana de pastores. E aí, eu falei, mas eu nem tenho dinheiro para isso, como é que eu vou fazer? Mas se Deus quer que você vá, aí tinha 2 amigos do lado, um deles era o Udo, você lembra, Udo, desse dia? O Udo estava nesse dia também, tinha mais uma pessoa junto com a gente, e eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para isso. E aí eles olharam para mim e falaram assim, mas se Deus quiser que você vá, você acha que Deus não tem dinheiro? Eu falei, tá bom, toma a lição, né, pastor? Fica quieto, né? Tá bom. E eu voltei depois para os Estados Unidos mais 3 vezes. E eu estava incrédulo se eu ia conseguir uma. E eu não estou dizendo isso para falar sobre viagem, irmãos. Eu estou falando isso para falar sobre visto, eu não estou falando sobre isso.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou dizendo sobre os planos do Senhor, de coisas que às vezes a gente nem imagina, não está no nosso controle. E, de repente, a gente fala, nossa, Deus estava fazendo um plano muito maior do que eu estava imaginando, muito melhor. Então, você que às vezes fica com o seu coração apertado para não encontrar e não perceber quais são os planos do Senhor para a sua vida, eu preciso te dizer, os planos do Senhor são muito maiores. Porque ele continua o texto no versículo 34 e fala assim, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Ninguém aconselhou a Deus. Às vezes a gente faz isso, mas ninguém é capaz de fazer isso. A gente faz isso, né? Senhor, eu tenho um plano muito melhor. Você faz uma oração, né? Deus, se o Senhor abençoar isso aqui, vai dar certo ali, que vai dar esse ponto aqui, ó. Eu estou te dando um toque, Deus, que se o Senhor fizer isso, ó, vai ser bênção. Se o Senhor unir essa pessoa, se o Senhor fizer isso, se o Senhor começar, se o Senhor terminar, nós não somos capazes de fazer isso. E glória a Deus por isso, irmãos, porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E por isso ele vai e termina esse louvor dizendo, pois dele, por ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Tem coisas que nós não vamos entender, tem coisas que fogem o nosso entendimento, e tem coisas que Deus está fazendo que Ele não vai perguntar para você se você concorda ou não concorda, porque os planos dele são muito maiores do que a minha e a tua vontade. Ele faz. E Ele vai continuar fazendo. E a oração é sim, Senhor, me frustre, mas para que os seus planos aconteçam. E se isso acontecer, é plano do Senhor, amém, glória a Deus. Porque é aqui que nasce uma maturidade cristã. Porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. E aí eu quero convidar você, dentro disso que Paulo está falando agora, no capítulo 11, a dar uma olhada do começo do capítulo 12, de um texto muito conhecido por nós. Mas ter isso em mente, do que Paulo está falando, do que o Paulo ensinou, e agora o que Paulo está louvando a Deus. E aí ele começa o capítulo 12 agora falando assim, portanto, meus irmãos, diante disso que eu falei, diante disso que Paulo falou, Paulo fala assim, portanto, meus irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. São incontáveis. Mas a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Né? Mas agora, eu rogo pela misericórdia de Deus, que você se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que o animal que estava sendo sacrificado fazia? O que ele estava indo fazer? O animal que estava indo para o sacrifício, ele não estava indo para uma festa. Ele não saía ali pulando, cantando e sendo massageado e acupuntura. Ele não saía e estava indo ali para virar o pet de uma família e que ia decorar ele. O animal que estava indo para o sacrifício era um animal que estava indo para ser entregue à morte. Era alguém que estava entendendo que a sua vida agora vai deixar de existir, porque ela está sendo sacrificada, consagrada a Deus. E Paulo está dizendo, portanto, eu rogo para que vocês se ofereçam como alguém que está indo para a morte, por causa dos planos e dos sonhos de Deus. Alguém que entendeu que está indo para a morte, entende que não merece mais nada. Alguém que entende que está indo para a morte não exige mais direitos. Porque entendeu que agora o seu plano é se entregar como sacrifício. E isso que ele está falando para essa igreja. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque este é o culto racional de vocês.
O culto racional de vocês não é sobre vocês se reunirem e verem quem tem mais direito sobre um e o outro. Quem que Deus está, qual era o principal plano de Deus de salvação. E nós temos isso até hoje, tá, irmãos? Pessoas que defendem que para os judeus, Deus tem uma outra graça, não é sobre Jesus. Não há salvação, não há nenhum outro meio pelo qual nós devemos ser salvos que não seja Jesus. E é sobre isso que ele está dizendo agora. Vocês se ofereçam. Porque não tem mais, param de ficar discutindo sobre quem tem direito, sobre quem é o povo escolhido de Deus, sobre quem é mais merecedor da graça de Deus. Em vez disso, lembre que todos vocês têm que se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não é vocês terminarem a reunião de vocês vendo quem foi mais merecedor do agido de Deus, mas sim entendendo que todos foram alcançados pela graça de Deus. Não merecedores, mas sim alcançados pela graça de Deus. Esse é o culto racional de vocês, e por isso vocês não devem se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Nós conseguimos entender quais são os planos e os caminhos de Deus, mas qual é a forma que nós vamos experimentar e comprovar a boa e perfeita, agradável de Deus? Você quer experimentar a vontade de Deus? Comprovar que a vontade dele é boa? Se ofereça como sacrifício ao Senhor. E sabe o que é o mais maravilhoso? É que eu e você não precisamos morrer. Cristo já fez isso por nós. O que nós precisamos entender é qual é a nossa condição diante desse Deus que já se sacrificou por nós. É falar: Senhor Jesus, eu estou aqui, me entregue ao Senhor. Entendendo que eu não mereço nada, mas eu caminho no Senhor. E que o Senhor opere para que eu renove a minha mente, para que o Senhor renove a minha mente, para que eu consiga experimentar essa boa e perfeita vontade do Senhor, que excede todo entendimento, mas que eu sou capaz de experimentar e dizer que ela é boa. Percebe a diferença? Não é que você entendeu e conseguiu manipular os caminhos de Deus, mas é que no final, mesmo nas controvérsias que estavam acontecendo aqui, você conseguiu entender: sim, provei e vi que foi o melhor que tinha para acontecer, porque foi a vontade do Senhor. E é sobre isso que eu quero convidar você a se preparar para a ceia do Senhor nessa manhã. A ceia do Senhor, ela nos mostra que nós não merecemos de nada, não somos merecedores. A ceia do Senhor mostra que nós não precisamos mais sermos entregues em sacrifício, porque o Deus se fez carne, habitou entre nós e se sacrificou em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida, e uma vida plena e abundante. Eu quero convidar você nessa manhã a colocar os seus sonhos, os seus planos, os seus caminhos diante do Senhor. E se colocar na presença dEle, perguntando: Senhor, será que os meus sonhos, os meus planos são os planos do Senhor? Mas eu quero entregar os meus sonhos e planos ao Senhor, porque no final eu sei que se é do Senhor, eu vou comprovar, eu vou experimentar que era o melhor que podia acontecer conosco. Então eu quero convidar você nessa manhã a colocar o seu coração assim diante do Senhor. Você que talvez está frustrado porque algumas coisas esse ano já deram erradas, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Mas se ofereça nessa manhã como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, reconhecendo que os nossos planos, os meus planos, os seus planos humanos são muito menores do que os planos do Senhor. Se ofereça como sacrifício vivo, sabendo que você não é por direito merecedor de nada, mas é pela graça que você está sendo salvo e alcançado todos os dias. Vamos orar. Senhor Jesus, quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. E quem
deu algo para o Senhor, para que o Senhor precisasse para falar algo para nós. Quão insondáveis, Deus, são os seus caminhos, os planos do Senhor. E nós queremos, Deus, nessa manhã, desfrutar dessa paz que excede o entendimento. Lembrando que o Senhor, que é rico em misericórdia, espera que nós nos ofereçamos, Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Reconhecendo que nós não precisamos de nada, a não ser do Senhor. Nós não precisamos daquilo que nós estamos orando e buscando todos os dias, às vezes de forma cega. Nós não precisamos que o Senhor responda até as nossas orações. Nós precisamos exclusivamente do Senhor para viver. E nós queremos entregar diante do Senhor os nossos pedidos de oração, os nossos planos, as nossas necessidades, Senhor. E queremos reconhecer que nós só precisamos do Senhor. E desfrutar dessa paz que excede o entendimento daqueles que caminham no Senhor pela fé. Faça isso, Deus, em nosso meio. É o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.